O presidente Lula declarou que não é preciso existir rivalidade entre os setores da indústria e da agricultura. Durante o discurso, ele disse que a discussão de que a indústria e a agricultura precisam andar separadas é algo que não tem nem pé nem cabeça. Pegando um gancho em toda essa nossa discussão, a gente vai assistir o que disse o Lula agora. É preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda para o discurso ignorante. Olha, por que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tem deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais, porque tudo isso é riqueza para esse país. Muito bem, gente. Para ajudar a gente sobre esse assunto de clima, desmatamento e também políticas públicas para o meio ambiente, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show, na Jovem Pan News, a deputada estadual de São Paulo, Marina Elô, da Rede. Tudo bem, Marina? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Paulinho, meninos. Obrigado Antônia, por ter aceitado aí o nosso convite, de verdade. Eu quero entender, para começar o nosso papo, você viu que a discussão aqui estava leve, sadia e sustentável. Um pouco histérica. Né? Exatamente. Mas eu quero entender de você, assim, você como uma das grandes aliadas aí da Marina Silva, como é que você vê a política ambiental hoje que o Lula está promovendo no governo? Tem um grande desafio, né? O desmatamento não é um botão que você apertar, agora pode desmatar, agora pode parar de desmatar. É um processo complexo que você precisa criar um sistema para combater o desmatamento. Na segunda-feira foi o lançamento do novo programa de combate ao desmatamento, que deu muito certo no primeiro governo Lula. Realmente foi responsável por 80% de queda no desmatamento. Foi o maior programa de redução do desmatamento no mundo e está sendo recomposto agora. A Marina Silva, quando saiu do governo, deixou 1.700 fiscais do IBAMA e agora tem menos de 700. Então essa reconstrução está acontecendo. Vai ser difícil. O principal ponto ali dos artistas são ataques que têm vindo do Congresso Nacional. São projetos que estão acontecendo, ataques ao meio ambiente vindo do Congresso Nacional. Mas a gente tem bons sinais. É um presidente que se posicionou na defesa do meio ambiente. Então a gente teve agora segunda-feira em Brasília, eu estava lá, teve o compromisso dele em vetar o retrocesso da lei da Mata Atlântica, que é muito importante aqui para o estado de São Paulo, o relançamento do programa de desmatamento, um compromisso com desmatamento zero. A gente vê um caminho. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para vocês que sintonizaram agora, são 10 horas e 36 minutos. Aqui no Morning Show da Jovem Pan, a gente está recebendo a deputada estadual pela Rede de São Paulo, a deputada Marina Elô, discutindo a pauta ambiental aqui, as políticas públicas que o governo Lula está fazendo em relação a isso. Posso só fazer mais uma pergunta, só que para quem chegou agora do rádio, eu perguntei o que ela achava sobre as políticas públicas que o Lula tem feito nessa área ambiental. Eu estou sentindo a Marina Silva um pouco insatisfeita com os rumos que o governo está tomando nessa área ambiental. Isso é visível. Existe algum tipo de perspectiva dela sair do governo, dela deixar e não cumprir os 4 anos? E qual seria essa perspectiva? Se o Lula fizer o quê, ela sai? A Marina sabia que não ia ser fácil, aceitou esse desafio num momento de muito retrocesso para reconstruir a política ambiental do Brasil, com diversos ataques vindo do Congresso Nacional. Mas acho que todas as sinalizações que ela vem dando é de entender que o governo, que ela faz parte do governo, que ela apoia a perspectiva de que o Lula está dando essa prioridade para a política ambiental. E ela sabe que se sair, os retrocessos vão ser muito maiores. É muito importante que ela esteja lá, porque ao estar lá, ela consegue garantir que os retrocessos não aconteçam e que os compromissos sejam cumpridos. Então, essa responsabilidade dela com o meio ambiente é maior com alguma insatisfação que possa acontecer. Não olham muito para o meio ambiente, num modo geral, deputada? É porque falta um interesse ou não olham para a Marina Silva como um projeto mais relevante? Como que você vê isso? Eu acho que tem um olhar bem importante para o meio ambiente, porque o mundo pede isso do Brasil, né? A gente vê essa discussão, ela é uma discussão global. O Brasil tem todas as possibilidades de ser protagonista no mundo dentro dessa lógica de transição de matriz energética, de preservação ambiental, de lógica de carbono, de pensar a bioeconomia. E ao pedir isso do mundo, se valoriza o meio ambiente aqui também. Agora, é fato que o Congresso Nacional tem muitas forças que são contrárias a essa lógica e que quando vem uma ministra, seja a ministra dos povos originários, a Soninha ou a Marina, se sentem mais à vontade de atacar, que é o que a gente viu recentemente. Mas, deputada, não seria uma certa... Por exemplo, a gente relatou aqui essa semana
e semana passada também, da política pública de barateamento dos carros populares. Isso não seria inconsistente do ponto de vista ambiental? Completamente incoerente. Isso não é, ou seja, você faz uma política pública ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista... E vem do governo. E aí? Política, E aí? É um governo de esquerda, né? A Marina está lá, enfim. Como é que vai ser feito isso? Todos os governos vão ter contradições e essa é uma política que a gente criticou bastante, inclusive, porque ela não tem nenhum resultado nem para a população mais pobre, nem para a população mais vulnerável, nem para a geração de emprego, nem para a economia, nem para o meio ambiente. Mas a gente teve uma fala mais feliz recentemente do ministro Haddad de transformar essa política no incentivo para ônibus elétricos, que daí acho que está um pouquinho mais... Na verdade, ao meu ver, não resolve, e acho que esse tipo de política de incentivo não passa de populismo feito com dinheiro público. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você disse que o Congresso o tempo todo tenta atacar a pauta ambiental, tenta atacar a política do governo de defesa do meio ambiente, mas, por exemplo, na desestruturação e no enfraquecimento dos poderes do Ministério do Meio Ambiente, houve uma articulação até mesmo de parte do governo. Até mesmo ministros do governo Lula minimizando o que aconteceu, o enfraquecimento no Ministério. Então, o governo comemorando ali. Então, você não acha que também existe um ataque do próprio governo contra as pautas ambientais? Não, eu acho que o governo perdeu. Não podia falar, a gente perdeu, horrível, comemorou o que deu. Mas eu não acho que foi um ataque deliberado eu não acho que foi um ataque deliberado do governo. Eu acho que eles cederam entre as coisas que tinha ali de discussão. Vai ser uma disputa com o Congresso bem mais difícil do que os outros governos Lula, e ele já percebeu isso, e essa foi a pauta que cedeu da vez. Mas foi importante nessa semana ele reafirmar o compromisso, mesmo tendo perdido essa disputa, e vetar o projeto de retrocesso da Lei da Mata Atlântica. Acho que são sinais importantes. Deputada, mas convenhamos, a primeira grande manchete do governo Lula sobre a Amazônia dizer respeito à extração de petróleo na foz do Amazonas, e ainda por cima com uma pressão do ministro e do governo como um todo contra um relatório técnico, não é muita contradição do governo? A gente apoia o relatório do IBAMA, né? Questionar relatório técnico do IBAMA é coisa de bolsonarista, é isso que a gente tem dito por aí. Ô, Antônia, eu quero te trazer para a conversa, meu amor. Ou seja, tem práticas bolsonaristas dentro do governo Lula. Não, ele me chamou para a conversa. Deixa eu te falar uma coisa. Não atrapalha não, Manu. Então, para começar, assim, ao contrário do que pensam, eu não sou bolsonarista. Agora, eu sou coerente. E eu não tenho pergunta para a deputada, porque uma vez que uma pessoa vem aqui no programa para defender o Lula, o Haddad e tudo que está acontecendo, eu não tenho tempo para discutir com petista. Então, eu passo a palavra. Antônia, deixa eu me apresentar. Eu não sou petista, eu sou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade, estou no meu segundo mandato. Você tem simpatia, você defende as coisas absurdas que o governo está fazendo, e eu não tenho perguntas para você, porque logo não temos o que discutir, pensamos completamente diferentes. Eu não estou aqui para te afrontar. Antoninha, a gente que pensa diferente... Peraí, ela precisa fazer alguma coisa. Mas a gente que pensa diferente tem que sentar na mesma mesa para conversar, Antoninha. Não, mas temos que debater, temos que conversar, não há problema nisso. Não, mas deixa eu falar uma coisa, com todo respeito à deputada, entendeu? Ela já foi incoerente aqui várias vezes, porque ela, assim, primeiro fala assim, isso é uma coisa de bolsonarista, ela trabalha com um movimento separatista, entendeu? Um parlamentar não pode pensar com cabeça de esquerda ou de direita, ela não pode dividir as pessoas, é cabeça de bolsonarista, ela já está colocando uma pecha nas pessoas, ela já está dividindo as pessoas, e o trabalho de um parlamentar é unir, é unificar, é ser coerente. É uma crítica à prática política. Mas ela está o tempo inteiro defendendo o errado. Fez uma comparação com a prática política do governo anterior. Eu não converso com quem defende o errado. Ô, deputada, deixa eu tentar entender um pouco da questão do governo de São Paulo, aproveitando que você está aqui, você é deputada estadual, você está atuando ali, são 94 deputados estaduais, certo? Que tem aqui em São Paulo.
O governador é o governador Tarcísio. Você é uma parlamentar muito mais à esquerda e visível, sei lá, centro-esquerda. Eu não consigo talvez fazer esse rótulo de quem é direita e tal, mas é muito mais progressista. Eu quero entender como é que é o relacionamento de deputados progressistas com o governador Tarcísio. Olhando aqui para São Paulo agora, pensando do ponto de vista, como é que está lá na Assembleia esse relacionamento? Acho que, Paulinho, posso falar por mim. Eu posso ter todo o meu posicionamento político, mas eu acredito que a política é essa arena em que a gente encontra as diferenças legítimas. É legítimo a gente pensar diferente, mas é na política que a gente negocia para construir soluções. E é isso que pauta meu posicionamento político. Então eu converso com todo mundo, com todos os deputados, com todos os secretários, com o governador. Tenho uma ótima conversa com o governador e acho que a gente tem que conversar, e a política é o espaço para construir soluções com quem está lá. Você acha que ele está fazendo um bom governo? Tem coisas boas e coisas ruins. Eu acho que é como todo governo, tem coisas boas e coisas ruins. O lado bom que eu posso citar é que ele tem uma abertura para o diálogo, e isso precisa ser valorizado na democracia. E qual é o principal ponto negativo do governo Tarcísio? Acho que tem alguns que a gente pode citar. A gente criou uma Secretaria da Mulher e não deu orçamento para a Secretaria da Mulher. A gente tem um monte de problemas acontecendo na CPTM, que é fundamental, e a gente não está tendo boas respostas. Tem alguns problemas que a gente pode citar. Acho que a gente pode falar de como que a gente vetou projetos importantes que deveriam acontecer. É um governo que está aprendendo também. Então, a gente viu o Tarcísio tomando decisões e voltando atrás. Isso é um processo de aprendizado. Então, acabou com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, criou um projeto muito ruim de pessoas com um transtorno autista e voltou atrás nesses dois casos. Então, tem algumas coisas que a gente tem visto o aprendizado acontecer e algumas coisas que a gente tem cobrado, como, por exemplo, uma Secretaria da Mulher que de fato exista. Muito bem, deputada, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show. Muitíssimo obrigado mesmo, e qualquer novidade aí, pauta que tiver, que seja obviamente útil aqui pra gente poder debater, porque a gente aqui sempre comenta da Assembleia, né? Que a gente não tem muitas pautas vindas da Assembleia. Olha, deixa então só fazer um contraponto e falar o lado bom também. Acho que o governador acertou em sancionar a lei da cannabis, por exemplo, se contrapondo à própria base dele, mas atendendo a um técnico científico. Tem discussões importantes acontecendo, dobrando o ICMS ambiental, então falando nessa pauta ambiental, avanços aqui acontecendo no Estado também, e acho que a gente está na política para construir soluções e dialogar, isso que é o mais importante. Muito legal. Deputada, muitíssimo obrigado. A gente recebeu aqui no Morning Show a deputada estadual de São Paulo, Marina Elo. Gente, deixa eu